E agora, mais frases para ficar bem entendidinho. Ao médico respondi educadamente. Respondi, tem o I, que já me disse. Eu tenho que ser o sujeito. Eu respondi. Sujeito desinencial. Responder não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado. Então, eu vou fazer a pergunta. Eu respondi a quem ou a quem? No caso, a quem, porque é ao médico, objeto indireto. Mas esse lhe também representa ao médico. Então, o primeiro é o objeto indireto e o segundo, que repete, é o objeto indireto pleonástico. E olha o educadamente, termina em mente. Qual é a pergunta oficial que mais aparece? Como que eu respondi? Educadamente. Adjunto adverbial de modo e o predicado é verbal. Ao meu vizinho, o livro pertence-lhe. Pertence é do verbo pertencer, tira o R, este E, está lá no infinitivo, é a vogal temática. Mas ninguém vai falar eu pertence, vai ter que ser ele ou ela. Então, ele pertence ao meu vizinho. Quem é? O livro, eu estou falando sobre uma coisa e não sobre uma pessoa. Então, o livro é sujeito simples e o livro pertence a quem? Ao meu vizinho, que é o objeto indireto. Mas o lhe repete ao meu vizinho. Então, ele se chama objeto indireto pleonástico. E o predicado vai ser verbal. Eles se opuseram à sua contratação. Opuseram, tem o M, que caracteriza eles ou elas. Então, não precisa nem pensar. O sujeito eles está escrito, é sujeito simples. Opor-se não está na lista do CEF-PACT e nem perdeu o significado. Então, eu vou fazer a pergunta. Ele se opôs a que ou a quem? A sua contratação é coisa. Por isso que a pergunta é a que? E ele é objeto indireto. Notem, o verbo exige a preposição a e sua contratação pede o artigo a. Não são dois as? Por isso que a crase, o acento indicativo da crase é obrigatório e o predicado é verbal. Os filhos dependem de seus pais. Dependem, tem o M que caracteriza a terceira pessoa do plural. Mas se eu falar, eles dependem de seus pais, elas dependem de seus pais, sumiu o verdadeiro sujeito, que são os filhos, sujeito simples. Depender não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado. Vamos para a pergunta. Os filhos dependem de que ou de quem? De seus pais. Então a pergunta é de quem, porque é gente, e de seus pais é o objeto indireto. E o predicado verbal. O menino dialogava com todos. O verbo dialogava. Esse vá já me disse, sou imperfeito indicativo e não há DNP. Mas se eu falar, eu dialogava com todos, ele dialogava com todos, some o verdadeiro sujeito, que é o menino, sujeito simples. Dialogar não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado de dialogar, então eu vou fazer a pergunta. O menino dialogava com quem? Com todos. É gente. Tem preposição na pergunta, preposição na resposta. Então, com todos é objeto indireto e o predicado verbal. Aos pais, os filhos sempre lhes obedecem. O verbo é obedecem, que tem o M, que caracteriza a terceira pessoa do plural. Mas se eu falar, eles obedecem aos pais, os filhos, não ficou legal. Então, eles ou elas são os filhos. Então, os filhos é sujeito simples. Obedecer não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado, então ele é verbo significativo. E a pergunta é, os filhos obedecem a que ou a quem? Aos pais é gente. Então, a pergunta tem que ser a quem? Aos pais é objeto indireto, mas esse lhes repete
aos pais, por isso ele se chama objeto indireto pleonástico. E esse sempre, não é todo dia, não é toda hora, então ele é advérbio, por isso ele é adjunto adverbial. E o predicado verbal. Ao diretor, os alunos agradam-lhe. Agradam tem o M que caracteriza a terceira pessoa do plural. Eles agradam-lhe. Os alunos ao diretor? Não. Então, os alunos é o verdadeiro sujeito simples. Agradar não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado de agradar, então vou fazer a pergunta. Os alunos agradam a quem? Ao diretor, objeto indireto. Mas o lhe repete ao diretor, por isso que ele se chama objeto indireto pleonástico. Notem, na pergunta apareceu a preposição a, na resposta também. O concorda com o diretor, é o artigo, e o a se junta, por isso que não pode ter crase, porque aqui não é feminino, ok? E o predicado vai ser verbal. Os alunos simpatizaram com os professores. Simpatizaram, tem o M, que caracteriza a terceira do plural, mas se eu falar eles simpatizaram com os professores, sumiu o verdadeiro sujeito simples, que são os alunos. Simpatizar não está na lista do CEF-PACT, não perdeu o significado, então a pergunta vai ser: os alunos simpatizaram com que ou com quem? Tem preposição na pergunta e como professores é gente, a pergunta oficial: simpatizaram com quem? Com os professores, objeto indireto, e o predicado é verbal. Então, aqui encerramos o verbo transitivo indireto. Todas as frases que nós fizemos até agora, a partir do momento que eu coloquei essa folhinha, tudo é VTI. E VTI tem que ter preposição na pergunta e preposição na resposta. Ok? Aguardem o próximo assunto.